Aleluia, você pode aplaudir o Senhor? Oh, glória, glória, glória a Deus. Quem é que está feliz de estar na casa do Pai? Oh, glória. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: Cristo é a nossa Páscoa. Glória, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Te exaltamos, Cordeiro de Deus, te adoramos, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Pascoal. Tem nada a ver, Pascoal. Nós não acreditamos em coincidência, mas Cristo é incidências, amém? Meu nome na verdade é Adilson, né? Mas todos me chamam de Pascoal. Adilson Pascoal por causa do meu sobrenome. Curva sua cabeça. Senhor meu bom Deus, Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, nós te agradecemos, porque Tu és fiel, Tu és verdadeiro e não há outro além de Ti. Somente Tu és digno de toda honra e de toda glória. Senhor meu bom Deus, agora nós estamos te adorando, nós queremos cada vez mais te adorar, mas queremos agora, Pai, que a Tua palavra entre nos nossos corações. Fala conosco, Pai, porque nós sabemos que somente Tu és digno, somente Tu és e não há outro além de Ti, Pai. Nós colocamos esse momento diante da Tua presença, Pai, e toda dúvida, tudo aquilo que não venha do Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo. O Teu amor é soberano, a Tua graça nos envolve, o Teu Espírito fala conosco, nos direciona para que possamos receber o melhor de Ti, no nome de Jesus, amém. Glória, glória a Deus. Quem tem a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, abra comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8, louvamos a Deus por todos que estão aqui na casa do Senhor, para todos que estão sintonizados, não estão aqui, mas estão sintonizados nesse culto. Que o poder de Deus venha te envolver e te alcançar onde você está. Sou muito grato a Deus, porque hoje eu recebi uma surpresa. Está juntamente comigo meu cunhado Wagner e minha princesinha Sofia, princesa do tio. Deus abençoe tremendamente a vida de vocês, em nome de Jesus, e de toda a igreja, aqueles que ao qual eu não tive a oportunidade de abraçar. Eu não sou difícil não, irmão, depois do culto pode vir me dar um abraço, amém, glória a Deus, aleluia. Nós repreendemos o espírito de ciúme, né? Em nome de Jesus. Vamos nessa, nenê. Nenê que tem um estilo de corte de cabelo que eu acho top. Olha o Edilson também, ó. Glória a Deus, varão. Assim diz a palavra do Senhor, no versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aleluias. Vocês podem se assentar glorificando o nome de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu quero trazer uma mensagem a qual o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero falar sobre 4 tipos de Páscoas. 4 tipos de Páscoas que nos envolve, está no nosso meio, mas existem 4 tipos de Páscoa. Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 1, capítulo 2, ele vai testificando, ele vai falando sobre o testemunho, sobre a pregação dele, sobre o chamado dele, mas ele explica já no início, por que ele está direcionando aquela carta, por que ele está fazendo aquela carta escrita aos Coríntios.
ele fala assim: meus irmãos têm chegado ao meu conhecimento, que muitos estão se desviando e está acontecendo brigas no meio da igreja, está tendo inveja, está tendo dissensões, e está sendo pregado outro tipo de doutrina que não seja o evangelho verdadeiro. Existe somente um evangelho, existe somente uma palavra, e Paulo ele está preocupado com a igreja de Corinto, por isso que ele escreve essa carta. No capítulo 3, 4, 5, 6, ele exorta, ele ensina, ele vai disciplinando a igreja de Corinto. Do 6 ao 16, ele vai tirando dúvidas, ele vai explicando: tem que ser assim, as mulheres têm que ser assim, os homens têm que ser assim. Ele vai dando direção para aquela igreja de Corinto. Mas a preocupação de Paulo nessa carta é que estava entrando doutrinas estranhas no meio da igreja, e essas doutrinas, esses tipos de ensinamentos estavam causando inveja, estavam causando dissensões, a igreja estava começando a ficar dividida, e Paulo ele começa a explicar isso aí: não é assim, não é assim, é assim, 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 estou sabendo que está acontecendo isso. E eu quero já começar a falar da primeira Páscoa, a Páscoa mundana. Que Páscoa mundana é essa? A Páscoa mundana é a Páscoa vou colocar, a Páscoa do não conhecimento. É aquela Páscoa onde que a pessoa ela celebra e nem sabe o porquê está celebrando. Sabe que é feriado, não vai trabalhar, aproveita o feriado de Tiradentes, terça-feira volta para o trabalho, mas ela vive o momento do feriado, o momento da folga, e ela nem presta muita atenção, por mais que a mídia, por mais que muitos ensinamentos venham para dizer que é o momento de morte, momento de crucificação, momento de ressurreição. A Páscoa mundana é isso, é a compra de chocolate, é viver um momento de alegria, de chocolate, de churrasco, reunir a família e aproveitar o descanso e voltar para o trabalho terça-feira. É a Páscoa do não conhecimento, é a Páscoa mundana. Tem a Páscoa pagã. A Páscoa pagã já é um pouquinho diferente. A Páscoa pagã ela traz alguns símbolos que distorcem a verdade do Evangelho. E eu, como ministro da palavra, eu tenho que falar para vocês. Talvez vocês não sabiam, mas vocês vão saber de algumas coisas aqui hoje. Eu fui buscar, eu fui pesquisar, eu fui estudar. Da onde que vem, por exemplo, o coelho? O coelho vem muito tempo antes de Jesus Cristo. Os egípcios já adoravam o coelho como deus da fertilidade. Se você for pegar na mitologia, hoje nós conhecemos como mitologia, algo que é fictício, algo que não é verdade. Mas há séculos atrás, eles acreditavam fielmente nos deuses pagãos. Eu fui e pesquisei sobre a deusa Ostera. Deusa Ostera é a deusa da fertilidade, era a mesma deusa da mitologia grega, mitologia romana, que é Afrodite e Vênus, que era a deusa da fertilidade, a deusa do amor. Eles tem fotos dessas deusas muitas vezes, com um coelho, por causa que simboliza a multiplicação, simboliza a fertilidade, simboliza o amor. Em templos pagãos, a deusa Vênus, a deusa Afrodite, era uma festa carnal, onde que as mulheres que eram daquele templo tinham que se deitar com vários homens durante certo determinado período de festividade. A fornicação, a prostituição, isso era algo que era acreditado. Toda mentirinha, ela vai pegando, de tanto você falar tanta mentirinha, tanta coisa, mentirinha pequenininha, ela vai se tornando uma verdade. Como eu falei, hoje nós conhecemos como mitologia, mas antes era algo que eles viviam. Tanto que quando está no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele vai no Areópago, que era um templo,
onde ele vai ministrar para os doutores da Grécia, para os filósofos, que acreditavam naqueles deuses. Ele pega e fala assim, eles estavam curiosos, que Deus estranho é esse que você está pregando? Que doutrina é essa que você está falando? Eles falaram para Paulo. Paulo, ele pega e olha para aqueles gregos, os doutores do conhecimento, aqueles que defendiam os deuses gregos. Ele pega e fala assim: quando eu estava vindo para cá, eu vi vários altares, mas um deles estava escrito: ao Deus desconhecido. É este aí que eu sirvo. Aleluia, aleluia, aleluia. Os ovos, que é o símbolo do renovo, da vida. Para você ter ideia, segundo a mitologia, essas deusas elas eram meio atrapalhadas. E o que elas fizeram? A deusa transformou o coelho em pássaro, porque a gente sabe que coelho não bota ovo. Amém? Amém, igreja? Coelhinho não bota ovo. Coelhinho não vai levar ovo de chocolate para o seu filho e para a sua filha. Ah, mas eu acho tão bonitinho colocar as patinhas do coelhinho, adesivar na casa, falar para o filhinho, para a filhinha seguir as patinhas do coelhinho, porque ele trouxe ovo de chocolate. Você está fazendo o teu filho e tua filha acreditar numa mentirinha. Ah, mas eu não vejo maldade. Quando ele crescer e ele olhar para você e falar assim: mas eu acho tão legal, eu acho tão legal isso daí. Eu amo chocolate, eu gosto de chocolate, é bom comer chocolate, eu gosto de chocolate, eu gosto de sorvete. Nada contra o chocolate não tem culpa nenhuma. O chocolate é sabedoria do Senhor, que deu sabedoria para o homem para fazer o chocolate. Não só chocolate, como vários doces, sorvete. É Deus que dá sabedoria. Só que as pessoas que prestam cultos pagãos, elas pegam uma verdade e começam a transformar em mentira, e começam a trazer realidade para dentro dos lares do cristão. Ah, meu Deus. Daí você, muitas vezes, você não entende porque você está passando batalha na sua casa. Por que está essa batalha espiritual com meu filho e com minha filha? Essa rebeldia, esse espírito de engano, esse espírito de mentira, esse espírito de falsidade. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e jamais ele se desviará dele. Aleluias. Mas o colégio investe nisso, as professoras fazem isso. Como é que eu vou? Uma ótima oportunidade para evangelizar o seu filho e sua filha, ensinar até mesmo sobre finanças. Leva junto para comer chocolate, leva junto para comprar o chocolate, compra uma trufa. Mostra para ele que não é o coelhinho que está levando, mas é você que está comprando. Aleluias. Não tenha medo de mostrar a verdade para o teu filho e para a tua filha hoje, porque um dia ele vai crescer. E quando ele crescer, ele vai olhar nos teus olhos e vai falar assim: mas pai, foi você que me ensinou essa mentira. Ou ele vai olhar para você assim: oh, pai, obrigado, foi o Senhor que me ensinou a verdade. Aleluias. Glória, glória, glória a Deus. E tem a Páscoa judaica. A Páscoa judaica é aquela que está lá em Êxodo capítulo 12, quando é o pré-anúncio do anjo da morte, da 10ª praga. A palavra de Deus fala em Êxodo capítulo 12, que ele fala assim: ajunta a congregação, fala para eles prepararem um cordeiro, fala para eles preparar um cordeiro inteiro, para eles assar o cordeiro no fogo. E se a família é para comer ele inteiro, até de manhã, se a família for pequena, se ajunte. O cordeiro tem que ser assado inteiro. Por quê? Para não quebrar os ossos. Daí você vai entender
que nenhum osso do Senhor Jesus Cristo foi quebrado. Aleluias. Porque no livro de João, capítulo 1, versículo 29, fala, quando João ele está conversando com seus discípulos, ele vê Jesus e fala assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, 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 glória a Deus. Sabe qual que é o objetivo, qual que é o propósito de você cristão, você como mestre, você como professor, você como testemunho de Jesus? É mostrar o caminho, para você mostrar quem é o Cordeiro verdadeiro que tira o pecado do mundo. Mas você fala assim: mas eu não prego, eu não louvo, eu não faço nada. O teu testemunho fala muita coisa. Se necessário, você abra a sua boca, mas o teu testemunho fala muita coisa para as pessoas que estão lá fora, pessoas que não têm o conhecimento, pessoas que não têm a verdade no coração. Como é que está o seu testemunho? E lá no livro de Êxodo, capítulo 12, fala que é o Cordeiro, pães asmos, a qual nós lemos aqui no livro de Coríntios, a carta aos Coríntios. O que é os pães asmos? É sem fermento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, o sem fermento é você deixar o seu velho homem, a natureza carnal, a natureza mundana, aleluias, está totalmente leve. A palavra ainda fala que é com ervas amargas, para lembrar do tempo de escravidão. O que significa a palavra Páscoa? Pesach, do hebraico, literalmente ela significa passar por cima, porque no livro de Êxodo fala assim: façam isso com os seus ombros, os seus lombos cingidos, as suas vestes, com as sandálias calçadas, com um cajado na mão. É Deus falando para o povo: se prepara, a qualquer momento vocês vão sair, a qualquer momento vai acontecer a liberdade, estejam preparados. Essa é a Páscoa, mas estejam preparados. Aleluias. Eu te pergunto, como é que está o seu preparo? Como é que está as suas vestes? Se você vai para o trabalho, você toma banho e vai com roupa limpa. Se você vem para a igreja, você toma banho e vai com roupa limpa. Você vai no shopping, você toma banho e vai com roupa limpa, ou você vai com roupa suja? Você vai continuar com a roupa limpa. Aleluias. Como é que está as suas vestes? Como é que está as vestes da sua alma? Aleluias. Como é que está a sua palavra, sandálias, calçada? Porque a palavra fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Como é que está a palavra enraizado na tua vida, na tua casa, no teu trabalho? Não é somente aqui na igreja. Como é que está a sua Páscoa? Como é que você está vivendo a sua Páscoa? Porque nós cristãos, nós temos que celebrar a Páscoa, na verdade, na nossa vida todos os dias. Você vai entender o porquê. Aleluias, aleluias. E Deus, Ele dá uma ordem, que com o sacrifício do Cordeiro, o sangue do Cordeiro tinha que ser aspergido nos umbrais das casas, e que à meia-noite ia passar um anjo, ia matar todo o primogênito. Como é que estão os umbrais da sua casa? Tem a marca do Cordeiro? O problema é você querer participar do sacrifício, você comer do banquete, comer do cordeiro, dos pães asmos. Até fala que as vestes estão brancas, mas em determinado momento você quer sair. Não pode sair, porque se você sair, o anjo da morte te pega.
fique dentro da casa, não queira sair. Eu vou falar melhor para você entender. Não adianta você falar que você está na igreja aí no mundo, não adianta você dizer que você está participando do corpo de Cristo, mas está querendo viver uma vida mundana. Não adianta. Não adianta você falar que na tua casa tem a marca do Cordeiro, mas lá fora você sai e ninguém sabe que você faz parte de um grande povo, uma geração eleita. Imagine esse momento, aonde o povo de Israel estavam todos reunidos, estavam comendo do cordeiro, porque era a ordem comer o cordeiro, com os pães asmos, as ervas, o molho de ervas. De repente, à meia-noite, começa uma gritaria, choro. Era o povo do Egito, chorando, gritando, porque os seus já não existiam mais. A morte chegou. Imagine, no silêncio da noite, você está lá ceando, está comendo cordeiro, de repente você ouve aquela gritaria. Eu já fui lá na arca, Noé, depois que Deus fechou a arca, o dilúvio veio. Imagine aquela inundação, aquela gritaria de gente que não acreditou, gente que foi incrédulo, gente que duvidou, gente que simplesmente pensou: nada, eu vou viver a minha vida, eu vou, porque Deus quer o melhor para mim. Certamente Deus, Ele quer o melhor para você, e Ele quer vida, e vida com abundância, porque Ele é vida eterna. No livro de Gálatas fala de uma luta, de uma batalha que existe entre a carne e o espírito. Quem é que você está alimentando mais, a carne ou o seu espírito? Vem para nós a Páscoa cristã, a Páscoa que Jesus Cristo nos ensinou, porque nós sabemos que Ele é o Cordeiro de Deus, nós sabemos que é Ele que tira todo o pecado do mundo. Mas eu quero que você entenda o verdadeiro sentido da Páscoa, porque não tem como entender a Santa Ceia sem entender a Páscoa. Porque no livro de Lucas, Jesus, ele pega 2 dos seus e fala assim: vai achar lugar para nós, prepara o lugar para nós celebrarmos a Páscoa. A Santa Ceia saiu da Páscoa, da celebração de Páscoa, porque Jesus Cristo, ele era judeu. E ali você vai ver o texto, e a qual toda a Santa Ceia, os ministros, eles leem aqui: e tomou o pão, e partiu, e deu graça: este é o meu corpo dado por vós. E voltamente pegou o cálice: este é o cálice, este é meu sangue, o sangue da nova aliança. Aleluias. Daí você vai entender. Eu quero que você entenda, até mesmo para você entender a Santa Ceia, da onde que é a origem. Você vai entender quando Paulo ele fala assim: aquele que come e bebe não discernindo o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que existem muitos doentes. Mas aqui tem uma geração ao qual o Senhor te trouxe aqui hoje, para que você entenda o verdadeiro sentido da Páscoa sobre a sua vida. E você que sabe, você que está entendendo o que eu estou falando, o teu coração já está pulando de alegria. Não foi em vão, meu irmão e minha irmã. O nosso Deus não é um Deus de alegria, não é um Deus de tristeza, é um Deus de alegria. É um Deus de vida e não de morte. Quer ver o que a palavra fala para nós no livro de Hebreus?
capítulo 10, a partir do versículo 14, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daquele dia, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Jesus Cristo é a única oferta, é o único sacrifício. Não existe mais oferta de bode, não existe mais oferta de cabrito, não precisa mais oferta de cordeiro, porque o cordeiro já morreu por mim, já morreu por você, aleluia, glória a Deus. Não existe mais sacrifício, porque Ele foi o sacrifício vivo em favor de nós, aleluia. E para quê? Para nos remir de todos os nossos pecados. E ainda Ele fala: aquele que entende, aquele que crê, eu não lembrarei mais dos seus pecados, não lembrarei mais das suas iniquidades. Vida nova em Cristo Jesus, aleluias. Porque você entende que Jesus Cristo é o sacrifício, Jesus Cristo é o cordeiro que tira o pecado de todo mundo, aleluia, 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 aleluias, aleluias, aleluias. Conforme a tradição judaica, todo ano eles celebram a Páscoa, eles matam o cordeiro, faz como êxito, esperando a vinda do Messias, mas o Messias já veio. Ele não só morreu, mas Ele ressuscitou, aleluia, aleluia, aleluias, aleluias. A palavra fala que na crucificação de Jesus Cristo, às 3 horas da tarde, um soldado romano, ele vai com uma marreta, vai com um martelo e bate no primeiro, quebra ali os ossos da perna, para facilitar cada vez mais a morte, para ele não sair andando. Mas ali, quebrou o primeiro, a tendência é ele ir na sequência, primeiro, segundo e terceiro, porque Jesus Cristo, Ele foi crucificado no meio de 2 salteadores. Ele pega o primeiro e quebra ali os joelhos, ele vai para o segundo, mas não é Jesus, o segundo é o outro que estava na ponta, ele quebra. Agora com Jesus é diferente, ele olha e fala: não, esse já está morto. Ele larga a marreta, ele pega a lança, enfia a lança no lado de Jesus. No livro de João fala que sai água e sai sangue, a água que nos purifica, e o sangue que nos liberta, o sangue que nos justifica, estava sobre a vida dele, aleluia, aleluias. Cumprindo-se a palavra: nenhum dos seus ossos serão quebrados, aleluias, aleluias. Versículo 19 do Hebreus 10: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza, convicção de fé, tendo os corações purificados da má concupiscência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, aleluia. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente,
depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aleluias. Aleluias. Você entrou aqui hoje, não foi em vão. Quando eu falo que nós temos que celebrar a Páscoa todos os dias, tem o culto de Santa Ceia que nós fazemos em memorial pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas quando eu falo que nós temos que celebrar a Páscoa todos os dias, lá no teu quarto, é você em oração agradecer a Ele pelo dia divino que Ele te deu, a saúde que Ele te deu, e pelo pecado que você não cometeu. Aleluias. Porque a Páscoa é passar por cima, e Deus, Ele te escolheu para você passar por cima deste pecado. Através de quem? Através do sacrifício vivo de Jesus Cristo. Ele é fiel. Você vai entender agora: mas Senhor, eu não estou conseguindo me livrar desse vício. Clama a Ele, clama a Ele, porque há poder no nome de Jesus Cristo. Mas Senhor, eu não consigo me livrar do vício da pornografia. Clama a Ele, fala para Ele: eu não consigo me livrar dessa pornografia, dessa prostituição. Eu não consigo me livrar desse vício do álcool, do cigarro. Clama a Ele, somente Ele vai pegar na sua mão e vai fazer você pular por cima desse vício. Ah, meu Deus do céu, desse pecado que está te atormentando, que está te escravizando, desse pecado que está fazendo você sair para fora. E Jesus, Ele quer você perto. Jesus, Ele quer que você participe da grande ceia do Senhor, que vai ser lá nos céus. Ele não quer você fora, você é um escolhido de Deus. Esqueça as coisas velhas, esqueça o velho homem. Declara hoje: eu quero viver a Páscoa verdadeira, que é Jesus Cristo, meu libertador e salvador. A Páscoa significa o livramento do povo judaico, mediante uma escolha, mediante uma obediência. Como é que está a sua obediência? Quem está disposto a obedecer àquele que vive e reina? Quem crê nele e for batizado, esse sim será salvo. Aleluias. Glória, glória a Deus. Como é que está a sua Páscoa? Como é que está a sua passagem? Deus, Ele não quer que você se incline para a morte, mas Ele quer que você se incline para a vida. Se coloca de pé. Eu quero que você reflita agora comigo. Como é que estão as suas vestes? Como é que estão os seus pensamentos? Talvez você está igual ao povo de Israel, esperando sinais. Você quer mais sinais do que isso? Você sabe que Deus já está te dando sinal há um bom tempo. Ou você vai se fazer de despercebido que as suas finanças não estão boas? Será que você não está ofertando o seu dinheiro para quem não se deve ofertar? E eu não estou falando de oferta aqui na igreja, meu irmão, minha irmã, porque é muito fácil você falar, você reclamar da oferta e do dízimo que é depositado aqui na igreja, mas mal sabe que tem muitos que estão ofertando para Satanás, com bebedeira e com vícios lá fora, com baladas, dinheiro sendo jogado fora, com prostituição, fornicações. Será que precisa de mais sinais do Senhor, para que você entenda que Ele quer mudar a tua história, que Ele quer mudar a sua vida, que Ele quer te fazer uma nova criatura, tudo novo? Você entende o que é isso? Você entende o que é isso? Mas espera aí, eu já conheci a verdade, eu já me batizei. Tem muitos missionários aí, sabia?
eu já me batizei, eu já conheço a verdade. E como é que está na sua casa? Como é que está o seu casamento? Como é que está, varão de Deus, no tratar com a sua esposa? Porque é muito fácil pegar na mão da esposa e vir para a igreja e falar: nós somos um casal abençoado, mas lá dentro da sua casa você maltrata a sua esposa, você responde mal. E você, esposa, como é que está o seu tratar com o seu esposo? Como é que está o seu cuidado com o seu esposo, com o seu varão, o presente de Deus que tanto você orou? Como é que está a educação dos seus filhos? E eu não estou falando do colegial, estou falando de você como servo e serva do Senhor. Em qual caminho ele está seguindo? Como é que está no teu trabalho? Você é conhecido como servo de Deus ou ranzinza, murmurador, reclamão, chato? As pessoas, quando elas estão perto de você, elas querem se aproximar ou querem se afastar de você? Aleluias. Mas o meu jeito é assim, teu jeito é assim. Vem para cá que Jesus Cristo muda. Vem para o altar do Senhor que Jesus Cristo muda. Ele transforma o coração de pedra em coração de carne. Aleluias, aleluias. Ele tem o poder de fazer o impossível. Ele quer te libertar dessa doença que não abandona a sua família. Daí você fala assim: mas é hereditário. Quebra essa doença, quebra essa maldição. Quebra isso em nome de Jesus Cristo. Entrega, derrama aqui no altar do Senhor hoje. Vida nova, uma nova Páscoa para a sua vida em nome de Jesus. Quebra isso. Mas é da minha família. Eu sou designado a viver assim. Não, é mentira do inimigo. Deus, Ele tem o melhor para você e para a sua casa. E você, talvez você é o ponto de restauração para as gerações futuras. Mas evangelista Pascoal, você não entende. Você não sabe o que eu vivo, você não sabe o que eu passo. É muito fácil você falar aí. Eu estou falando naquilo que o Espírito Santo está tocando no meu coração. Vem aqui para frente agora em nome de Jesus, porque o Senhor quer falar contigo. Você fala assim: não, mas eu não entendia. Eu quero aceitar Jesus como meu libertador e salvador. Eu reconheço que Ele sim é o Cordeiro de Deus. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Você não está em vão aqui na igreja. Tem alguma situação na tua casa que você não está sabendo resolver? Ele quer fazer você passar por cima. Ele quer pegar na sua mão. Mas eu não sei resolver essas finanças. Vem aqui, coloca no altar do Senhor. Essa doença está incomodando, tirando minha paz. Vem aqui, entrega para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Se você sentiu no coração, vem aqui à frente que nós precisamos orar pela sua vida. Eu não vou ficar insistindo muito. Se você sentiu no coração que Deus Ele tem algo novo para a sua vida, Ele quer mudar a tua história. Não somente a sua história, a história da sua casa, da sua família.